Fala, fiel, tudo bem? Que mané Cássio que é? Aqui é Hugo Souza, Corinthians. Corinthians se classifica aí com o herói Hugo Souza defendendo 2 pênaltis. Passamos aí pelo Cruzeiro e vamos ver aí que os comentaristas analisaram aí sobre esse jogo. Que mané Cássio que é? Aqui é Hugo Souza. Nós somos maloqueiros sofredor sim. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Antes do jogo começar, eu tava conversando com o Bubu, vendo o jogo, ele falou, vai dar empate e vai decidir nos pênaltis. O Bubu falou? Falou. O mundo tava torcendo pros pênaltis. Pode ser, o corintiano e o cruzeirense será que estavam torcendo? Eu não sei, mas o duelo Hugo contra Cássio, dois especialistas. O Hugo pode, talvez até vá mesmo pra Copa do Mundo, por ser um especialista em pegar pênaltis, e ele tem mais um cartão ali de visita para mostrar pro Ancelotti, né? Eu acho que é um jogo para ele emblemático, porque ele vence nos pênaltis o goleiro que é o goleiro mais importante da história do Corinthians. O Cássio continua sendo o cara que foi decisivo na conquista da Libertadores, ninguém esquece no Pacaembu a defesa que ele fez contra o Diego Souza, foi o melhor do Corinthians contra o Chelsea no Mundial em 2012, então ninguém vai apagar a história gloriosa, maravilhosa do Cássio. Só que na disputa de pênaltis, o Hugo ganhou por 2-1. No tempo normal, o Hugo não teve culpa para mim em nenhum dos 2 gols do Cruzeiro. Como o Zé falou, o Cássio não foi bem no lance do gol que ele acaba sofrendo ali, que resulta nos pênaltis, né? Então, o Cássio, que visivelmente estava mais magro, e depois né? até tem um momento, uma sequência ali de defesa e de até uma insegurança do Cássio. Numa bola no Memphis, em uma que ele sai jogando errado, a bola embaixo que ele consegue espalmar, mas aquela bola veio cheia de efeito. Né? Foi. Ali mas depois ele também sai jogando errado e isso gera mais um gol, ele faz a defesa. Isso, exato. E o Cássio é uma figura... Primeiro assim, eu me identifico muito com o Cássio, ele tem um filho autista, assim como eu, ele abraçou muito essa causa, um cara que está lutando muito por isso. E ele está visivelmente mais magro, chamou atenção, todo mundo falava sobre isso, o que o Cássio está fazendo. Muitas vezes o Cássio tinha problema no começo da temporada no Corinthians, que ele estava um pouco mais pesado, né? Até ele adquirir a melhor forma, e ele está quase tão fininho quanto o Hugo, né? Só que no tempo normal e na disputa de pênaltis, o Hugo venceu esse duelo, que era o grande chamariz para muita gente que estava imaginando. Mas e aí, o Bubu tem um herói e um vilão? O grande herói é o Hugo, né? Ele sai ali, depois, inclusive, meio como o Neto, vai deslizando de joelho para a torcida, né? Porque ele tem noção do passo que ele deu. Para mim, esse jogo, né? O confronto foi equilibrado, mas assim, o Cruzeiro tem mais time, é um time mais técnico. O Cruzeiro tem mais condições, tem mais opções. Olha o pênalti aí, Hugo. O pênalti final, né? O do Bidon, acabou ali. O Cruzeiro é um time mais técnico, é um time mais vistoso. Não é à toa que o Campeonato Brasileiro ele ficou numa posição alta e o Corinthians ali numa posição baixa. Mas o Corinthians tem outras armas, outros argumentos, que no caso, fator Itaquera, a torcida não desistiu junto do time, na hora a bola parada, que recolocou o Corinthians no jogo. Por mais que as modificações do Dorival tenham dado certo, o Corinthians melhorou no segundo tempo, o 2-1 sai num lance de bola parada, né? O André Ramalho acaba ganhando aquela bola na segunda trave, sim. O Garro vai bem na bola parada, é uma especialidade dele. E o Corinthians quase empata o jogo no tempo normal 2-2 também numa outra bola, que há um duelo aéreo vencido numa trave e a bola vem pro meio, o Bidu mete uma bicicleta ali na trave e tal, foi o melhor momento do Corinthians no jogo. E com muita... Olha o Gabigol ali, ó. É o Gabigol? Não, o Matheus Pereira. É o Matheus Pereira, E o Gabigol é o vilão? Gabigol é o vilão. O Gabigol, eu lembro, eu citei aqui Flamengo e Corinthians, aquela final da Copa do Brasil no Maracanã, que ele é decisivo nos pênaltis. Ele faz o dele, levanta a torcida do Flamengo. Sim. E o Flamengo consegue uma virada ali, né? O Fagner teve a chance de dar o título pro Corinthians, desperdiçou a chance. E dessa vez, o Gabigol, assim como outros jogadores do Cruzeiro, entraram no final só para bater pênalti. É uma especialidade do Gabigol. Hoje ele não está com a mesma condição física, não se movimenta tanto, não faz tantos gols com bola rolando. E ele é o 5º batedor do Cruzeiro, né? O cara para fechar a série. Isso. Pela experiência, qualidade dele. E ele, de fato, não tomou a melhor decisão. Ele esperou. É um duelo psicológico, né? Ele contra o goleiro, né? Ele fica esperando o goleiro dar um sinal para ele tirar para outro lado. Isso não aconteceu. E o Hugo acabou fazendo uma defesa até com facilidade. Uhum. Depois a sequência dos pênaltis, né? E o Corinthians se classificou. Então o Gabigol talvez tenha feito seu último jogo pelo Cruzeiro.
Dizem que ele pode voltar para o Santos, tal. O Leonardo Jardim também pode ter feito o último jogo dele. Ele tá dando sinais de que pode sair, questão familiar, ou mudar de função. Parece que ele tá meio cansado também de ser técnico. E o Corinthians tem a chance de ganhar o seu 4º título da Copa do Brasil. E para mim já é o melhor paulista da temporada. Já é? Tendo ou não o título? Tem uma discussão boa sobre o Mirassol, porque o Mirassol conseguiu muito mais do que ele imaginava. Para quem apostava que o Mirassol ia cair no Brasileiro e ele vai para Libertadores, o time paulista... Deixa eu entender uma coisa, eu gostaria de entender. Sim. Às vezes eu tenho dificuldade de entendimento, mas eu respeito a linha de raciocínio. O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, não serve para nada. Serve para, por exemplo... Serviu para nada. Vice da Libertadores dá um bom dinheiro e leva para Libertadores, vice do brasileiro. É que nós menosprezamos o vice. O futebol brasileiro não é desprezar, mas o vice. Então, o Corinthians, na pior das hipóteses, ele é vice da Copa do Brasil. Não, vice da Copa do Brasil. Na pior das hipóteses, ele é vice. Sim. Ele tem um título paulista, impediu um tetracampeonato que seria inédito do maior rival. Classificou na Copa do Brasil contra o Palmeiras para ir para a semifinal. Eliminou o Palmeiras, o arquirrival da Copa do Brasil, tá na final, pode ser tetra. E é um time com todos os problemas que o Corinthians... Mas ele não precisa vencer a Copa do Brasil para ter esse ano melhor? Eu acho que já não, porque... Acho que não? O São Paulo não teve nenhum título nesse ano, o Santos não teve nenhum, lutou até a última rodada contra o rebaixamento, o Palmeiras, o grande rival, não teve nenhum, gastando 800 milhões em reforços. 837 milhões... O Palmeiras gastou e não ganhou nada. Sim, mas ele não gastou só pra esse ano. O Corinthians, com impeachment de presidente... Mas ele não gastou, mas não acabou? Não acabou? Não, então, mas é difícil, ó. Corinthians e Palmeiras são sempre ligados na discussão. Não, eu acho... Então, mas qual é o torcedor que termina o ano mais feliz? O corintiano ou o palmeirense? O Corinthians acabou de se classificar. Vai depender da final da Copa do Brasil. Na minha opinião, depende. Eu acho que no cômputo geral nesse ano, o corintiano... Eu vou tentar resumir. Se o Corinthians levantar a taça, não tem a menor dúvida. O palmeirense pode gozar do corintiano esse ano? Vou tentar resumir o que o Bubu... Vou tentar resumir o que o Bubu está dizendo. O Bubu está dizendo o seguinte: se acabar vice-campeão da Copa do Brasil e tal, ganhei o Paulista em cima do Palmeiras. Mas isso já mostra que o ano é melhor? Não, eu não acho. Eu acho sim, acho que o Campeonato Paulista é um campeonato importante. O contexto como foi, né, a forma como o Corinthians conquistou em cima do Palmeiras, aí tem que levar em consideração tudo que o Bubu está dizendo sobre contratações, tempo de trabalho do Abel, jogadores, elenco, isso você tem que levar em consideração, isso não pode ser desprezado de maneira alguma. E logo em seguida a desclassificação para a Copa do Brasil. Né, pro Corinthians também, da forma como foi, da mobilização que o Palmeiras teve, os xingamentos que foram direcionados ao Abel muito por conta do rival. Sim, não é porque perdeu a eliminação, poderia perder para qualquer um, mas perdeu para o Corinthians. Por isso os xingamentos, por isso tudo aquilo que aconteceu. Claro. Né? Além da questão política, tem peso, claro. Que tem Mancha e tem a Leila, né? A gente sabe disso, mas tem um lado do arquirrival. Não tem, eu falo assim, o Palmeirense... Da mesma maneira que o título paulista para o Corinthians teve um peso ainda maior por interromper a sequência do Palmeiras, por ser um título na casa do Corinthians. É que para mim, os vices do Palmeiras, valorosos, ser vice-campeão tem o seu mérito, são muito doídos. São. Ele é vice do Paulista, pro maior rival, perdendo a chance de ser tetracampeão genuíno, coisa que ele nunca conseguiu na história. Agora o Palmeiras vai ganhar mais 4 seguidos para tentar a chance que ele perdeu esse ano. Ele é vice do Flamengo no Brasileiro, sim, sendo que há poucas rodadas o Flamengo tinha uma desvantagem de 3 pontos e menos vitórias. O Palmeiras fez água nas últimas rodadas. O título esteve em algum momento encaminhado no colo do Palmeiras. Ele podia descartar uma rodada. E ele acabou fazendo, em uma sequência de 15 pontos, só 2. O título escapou da mão dele. Marca aí no seu caderninho: Santos, Vitória e Fluminense. Foram os jogos que eliminaram o Palmeiras. E depois ele abriu mão do campeonato e mostrou o time que ia jogar. E aí perde a Libertadores, que pra mim é o segundo maior jogo entre clubes brasileiros da história. Pra mim, o maior jogo entre clubes brasileiros da história é Corinthians e Vasco em 2000, porque valia um Mundial, o primeiro Mundial organizado pela FIFA, eram 2 esquadrões aqui, o contexto histórico daquilo era muito pesado, valia um título mundial. E a final da Taça Brasil de 62 entre Santos e Botafogo, os 2 times que ganharam a Copa do Mundo para a seleção, você não tá contando? Não, tá bem abaixo. Santos e Botafogo, logo depois da Copa de 62, é menor do que Corinthians e Vasco. Taça Brasil e Mundial. O Mundial tá muito acima. O primeiro Mundial organizado tá muito acima. Eu tô falando dos 2 times que dividiam a atenção
dimensão, dividiam a seleção. As finais... Era o Santos do Pelé contra o Botafogo do Garrincha. Não. Esse jogo é menor do que Vasco e Corinthians. Uma Taça Brasil, sim. Tá se fosse um Santos e Botafogo naquela época decidindo um Mundial, era um outro cenário. As finais brasileiras de Libertadores são maiores pra mim. Como Maior foi a do que desse ano. Santos e Botafogo? Então, pra mim, o segundo maior jogo da história entre clubes brasileiros aconteceu esse ano, Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu com isso a vaga na Copa Intercontinental. Sim. Eu acho que o Flamengo tem grande chance de ganhar. Perdeu a vaga automática na Copa do Mundo de 2029. Põe o dinheiro aí já vai dar uns 70 milhões de dólares. Não, calma que não pode classificar ainda. Você tá fazendo Não, essa ainda conta dá, toda. mas eu tô falando assim, o quanto que valia o jogo Palmeiras e Flamengo. Você bem que aqui a gente tem falado do Corinthians, Tudo bem. minha tese é essa. Então vamos voltar pro Corinthians. Eu só queria saber, a final foi Corinthians e pra Cruzeiro. explicar A semifinal porque eu foi acho que Corinthians e o ano Cruzeiro. do Corinthians Mas é aí melhor. É o seguinte, você tá que fazendo as contas até financeiras. Não dá pra falar se não tem vamos o pensar Palmeiras no negócio. Entendeu? Então, pensando só no Corinthians, o quanto de dinheiro o Corinthians perdeu quando ele é eliminado na pré-Libertadores e passa vergonha na Sula também. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que se Na o Copa Corinthians... do Brasil ganhando vai ganhar quanto? Mais menos do que isso. Se A o Copa do Brasil Corinthians... é uma bala. É muito dinheiro, mas se o Corinthians 77. ganhar a Copa do Brasil, aí eu não tenho a menor dúvida. 77 milhões é o valor final, né? Mais Claro. o dinheiro que já vem sendo arrecadado. Dá pra pagar o 13º aí da turma toda, hein? Como diz o Zé Elias, se não for o banco, se aparecer ninguém lá no banco... Se não aparecer ninguém... Aparecer no Dá banco. pra pagar uns transfer bans aí, tranquilo, hein? O Corinthians tem muita esperança. Não, mas de aí poder outra fazer coisa, isso você no não final pode do usar o argumento financeiro numa disputa entre Palmeiras e Corinthians. Porque usar argumento financeiro aí é Não, o argumento financeiro pra mim tem que ser utilizado. Não, o Palmeiras então, gastou em mas reforços nesse caso- 837 milhões e não ganhou nenhum título. Mas peraí, ô Bubu. Aliás, nos últimos Não, 2 mas, anos do Bubu, Abel, o Palmeiras só ganhou um Campeonato Paulista. Ô, Bubu, Rodrigo, você quer usar o argumento financeiro para um time que deve 3 bilhões? Rodrigo, Sim. pensa Mas não aqui. dá, aí O já time O perdeu. Corinthians, com todos os problemas financeiros, administrativos, Então. políticos, ele tá tendo um ano mais feliz. Aí O corintiano isso, tá tendo um ano mais feliz do que o palmeirense. Isso, aí a discussão é esportiva, não é financeira. Financeiro, Mas porque qual é a razão o de existir um time de O futebol? Palmeiras dispensou 11. Esportiva. Então, mas qual que é a razão de Palmeiras- existir um time de futebol? É Palmeiras pra fazer o seu contratou torcedor 11, feliz, a dispensou alegria do seu 8. torcedor. Mandou 8, dispensou 8 e contratou 11. O Palmeiras gastou todo esse montante para contratar esses jogadores. E deve contratar mais 3 ou 4 para a próxima temporada. Né? Só para voltar ao tema do Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro tem mais elenco, tem melhores jogadores. Você vê uma ideia, o Christian fez um bom jogo, acabou saindo. O Arroyo entrou, que é bom jogador, mas é diferente em termos de posicionamento tático. Matheus Pereira, ele jogou bem, o Matheus Pereira. Muita gente diz, em jogo decisivo ele não aparece. Ao contrário, Jogou ele bem, primeiro apareceu. tempo ele apareceu. Hoje ele jogou. Mateuzinho entrou no lugar do Romero, que é o motorzinho do time. E ele deu conta, e muito bem. Enfim, eu acho que o Cruzeiro tem elenco. Claro que o time do Cruzeiro precisa de algumas peças para melhorar o elenco. Não sei se o Leonardo Jardim vai ficar. Ele já disse que já expressou a vontade dele para o presidente do clube, se ele vai ficar ou não, e o presidente já sabe. Ele disse que está meio que estressado com o futebol, e esse estresse passa muito pelo futebol brasileiro, pela temporada que ele viveu aqui. Ele gostaria de uma outra função, mas para outra função não sei onde que ele se enquadraria na equipe do Cruzeiro. Ponto. Passando para o Corinthians, com todos esses perrengues apontados pelo Rodrigo Bueno, que são verdadeiramente verificados na história do Corinthians, o Corinthians termina o último trimestre com o maior rombo no seu caixa da história. São 300 milhões só no último trimestre. É o maior rombo da história de déficit do Corinthians. Ninguém ficou devendo tanto. É por isso que o Corinthians deve quase 3 bi. E como é que, Corinthians... diante de tudo isso, o que é que explica essa força dentro de campo? Isso é na camisa, aí tem... é a torcida, Eu posso falar o que uma coisa? explica? Vou falar um sentimento É a meu. personalidade do jogador? São alguns fatores. Os jogadores do Corinthians representam a camisa que eles vestem. Isso a torcida do Corinthians não pode reclamar. Os caras dão o sangue, tomaram o segundo gol, foram buscar o resultado, eles dão o sangue em campo, eles se doam 100% em todos os jogos. Perfeito? O Corinthians tem, do meu entendimento, um treinador que é típico para a Copa, que é o caso do Dorival. É a 4ª Copa que ele vai disputar.
Parece que ele pode ser campeão. Pode rolar o Filipão, né? O Filipão é o maior campeão da Copa do Brasil com 4 títulos, ele tá com 3. Ele tem 3 já, Bubu? Já tem 3. Pelo Santos, pelo São Paulo e pelo Flamengo. Porque a gente pode fazer a conta que for, falar da parte política do Corinthians, hoje o torcedor não tá nem aí pra isso. Não, até porque... Esse tá na Neoquímica Arena, não é, Zé? O que eu tô tentando falar que é o que o Bubu acho que tá passando meus amigos estão escrevendo exatamente tudo que o Bubu está dizendo. Vai ficar triste no Natal? Não vai. Não, depende. Primeiro, se perder a Copa do Brasil, vai. Uma coisa é a nossa discussão técnica. É o que vale, o que não vale, se gastou, se não gastou, se tem milhões, se não tem milhões. E aí é uma questão de você colocar na balança. Outra coisa é o que o pessoal lá na rua está dizendo, é o que o corintiano está falando, é o que o palmeirense sente no sentido... Provavelmente o palmeirense deve estar falando, o Palmeiras podia estar nessa final de Copa do Brasil pelo time que tem, perdeu para o Corinthians, tem tudo isso. Mas assim, eu acho que é salutar no sentido de você ter essa discussão. O que representa o Corinthians, às vezes é difícil de você entender isso. Às vezes é muito complicado, porque vamos buscar o primeiro jogo. No primeiro jogo do Corinthians, quem era o grande favorito? Quanto que dava ali? 50-50 ou você colocava 60-40? Eu coloquei 60-40 Cruzeiro era favorito. Corinthians. É favorito, né? Você colocava aquilo ali, você colocava mais ou menos essa... Por quê? Porque o Corinthians não vinha bem, o Dorival teve que mexer nas últimas 2 partidas e colocar jogadores, fazer um revezamento, mexer na equipe toda para tentar colocar os jogadores fisicamente apostos para poder jogar esse jogo. Tanto o Yuri estava com problema de pubalgia, né? O Memphis estava com o Garro no joelho. O Garro não jogou. O Garro jogou os últimos 15 minutos. Então, assim, o Corinthians hoje melhora com a entrada desses caras, né? O segundo tempo, especialmente quando entra o Garro, quando entra o Ranieri, quando muda o sistema de jogo e o sistema de jogo que o Corinthians estava acostumado a jogar. Então, assim, tem algumas coisas que você fala... o que acontece? O que acontece, a Zé? torcida. Vamos lá, Zé. Você que já vestiu a camisa e estava lá. O que tem de diferente, Zé? Eu acho que assim, a responsabilidade que vem na cabeça dos jogadores em relação a, vamos ganhar para essa torcida, ela acaba se transformando em energia para o jogo. Essa energia, ela, fazendo a tradução, ela aumenta a capacidade de foco, a questão da concentração de não errar, você saber que o adversário é complicado, então você tem que jogar de uma forma mais dura, mais firme. Então tem uma série de coisas que tudo isso que envolve você vestir uma camisa tão pesada, não é como a do Corinthians, mas, por exemplo, se você joga com a camisa do Flamengo, Palmeiras, os times grandes conhecidos aqui no futebol brasileiro, você já coloca sabendo que você vai ter que ter tudo isso. Ô Zé, eu posso falar que nesse confronto a torcida do Corinthians fez a diferença? Fez. Pensando no Mineirão e hoje. Porque hoje no Mineirão, que lindo. No Mineirão foi um espetáculo. E hoje, vamos pensar o seguinte, tá 2-0, talvez em outro estádio, na maioria dos estádios, para não dizer em todos os estádios, mas na maioria dos estádios aqui do Brasil, a torcida sente o golpe. Sim. Quando toma o 2-0. E não foi o que a torcida do Corinthians fez, pelo contrário, né, Zé? A torcida do Corinthians continua a torcer e continua sendo... Foi aquilo que ela sempre mostrou para todos, né? Se você conversar com qualquer jogador das antigas e esses jogadores de hoje, provavelmente você tem vários jogadores dizendo que a única torcida é do Corinthians. Do Corinthians ela é diferente, do Corinthians é diferente. E ela mostra isso com o passar dos anos, mas no presente também. Porque nós estamos sendo acostumados a ver os grandes times, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, que são os times que sempre chegam, com as torcidas vaiando jogadores, xingando jogadores, protestando contra treinadores, né? E a do Corinthians você tem um protesto, aquele protesto que vai no CT, conversa, dá dura, quero falar com o elenco, que é uma coisa cultural nossa. Pelo legado e aquilo que é a cultura nossa dos jogadores não, do futebol brasileiro em relação ao tratamento que os dirigentes e o relacionamento que os dirigentes têm com as torcidas organizadas. Então jamais eles vão segurar. Eu acho que teve um só, que é o Paulo Nobre, a Leila agora que brigou, mas o Paulo Nobre que freou isso daí, mas os outros todos, um dia freia, outro dia não, libera, conversa, né? Então, e a do Corinthians não, a do Corinthians sabe dessa importância. E os jogadores entendem que para você jogar no Corinthians, você tem que ter algo mais. Você não precisa ser um camisa 10 técnico. Você não precisa ser um Pelé, você não precisa ser um... É lógico que é bom sempre, né, ter jogadores assim. Até porque esse time do Corinthians tem esses jogadores. Mas o que o torcedor corintiano quer é a sua entrega 100%. Então, quer quando você sair do campo, você torcer tua camisa, sair um suor ali, sangue, determinação, né, e mostrar para ele que você está ali para jogar. Aquela camisa do Zé Maria, hein? Não.
Aquela camisa do Zé Maria, eu acho que... É isso. O Zé Maria assim, para mim era um grande símbolo dessa raça do Corinthians, né? Dessa vontade do Corinthians. O lateral direito que sai, tem um formato de um coração, né? Com ele sangrando. Aquele tempo ele não podia jogar sangrando. Hoje já não pode mais. Então aquela camisa do Zé Maria, eu acho que se você nunca viu, procure na internet a camisa do Zé Maria, como é que ele sai de campo, que mostra para mim toda a raça do Corinthians. Eu acho que esse é o entendimento do treinador de como o time pode jogar e até onde o time pode jogar. Não, eu queria chegar aí, Pascoal, porque a gente elogiou a torcida, o Hugo, e acho que tem um capítulo do Dorival aí, pensando nos dois confrontos, um capítulo do treinador. O treinador entende como é que a torcida se comporta, entende como é que o time se comporta. Eu, por exemplo, não gostei do primeiro tempo do Corinthians. Eu não sei se algum torcedor do Corinthians gostou, porque deixou totalmente à vontade o time do Cruzeiro. E quando o Matheus Pereira começa a dominar o meio-campo, começa a tocar bola, aparecer, parece que, sabe aquele cara em Las Vegas, o croupier em Las Vegas? É o que dá cara, ele fica só aqui, ó. Só dando a carta. Quem era esse, Pascoal? Esse é o Matheus Pereira. Matheus Pereira. Matheus Pereira só aqui, toma aqui, vai você ali, vai você pra cá. E ele só aqui, só no toque, como diria Dona Ernesto Filho Nunes, toque-me voe. E os caras não chegando, os caras não marcando. O Corinthians praticamente fez praticamente não jogou, fez um primeiro tempo ruim. As alterações surtiram efeito, especialmente a virada do primeiro. Botar o Ranieri de primeiro volante é outra coisa, né, gente? É outra coisa. Não dá para tirar o Ranieri da frente da zaga do Corinthians. É verdade. A não ser que ele esteja machucado. Ele bem joga todas, porque não tem outro para fazer essa função. E aí vai construindo a jogada, consegue a marcação do gol. Já tinha colocado 2 bolas, uma no travessão, outra na trave. Então o time do Corinthians correspondeu no segundo tempo. E aí, tem outra coisa que às vezes no futebol faz diferença. O quê, Pascoal? O pênalti, você viu o lado que o pênalti foi batido? Do lado da Fiel. Na frente da torcida do Corinthians, das torcidas organizadas do Corinthians. Isso pesa em decisão. Aliás, quando teve o sorteio... O Gabigol tremeu ali, ô Bubu, você acha? Não sei se ele tremeu, mas ele bateu muito mal. Mas que ele errou, né? Muita gente dava um certo equilíbrio para esse confronto, porque o Corinthians no sorteio ganhou o direito de fazer o segundo jogo em Itaquera. Fala, decidir em Itaquera é mais complicado. Eu cravei aqui, eu cravei Vasco e Corinthians, lá atrás. Tá vendo aqui, ó? Você já tem 50% de acerto, falta o resto. Essa final deixa o São Paulo fora da Libertadores. Corinthians e Vasco, Para o São Paulo ir para a Libertadores, o campeão precisava ser o Cruzeiro ou o Fluminense, né? O Fluminense tem desvantagem com o Vasco. Mas sobre o Corinthians, eu citei esse jogo, Corinthians e Vasco, eu estava lá na cobertura. De 2000? O jogo foi no Maracanã. Em tese, uma casa mais vascaína. A torcida do Corinthians foi absolutamente decisiva. Na época, era o todo-poderoso Timão que embalava. O jogo teve prorrogação, 120 minutos. O todo-poderoso Timão, 120 minutos na cabeça. Né? O Corinthians jogava, parecia que no ritmo da torcida. Ali, eu posso falar isso como testemunha, estava ali presente. E, apesar da decisão ter sido em Itaquera, a torcida do Corinthians conseguiu fazer a diferença fora de casa também. Né? Então, o Corinthians não é um time tão técnico, tão vistoso. O Corinthians tem problemas médicos, físicos para esse confronto. O Yuri Alberto não foi bem. Para mim, o Yuri Alberto... A gente fala muito do Gin. O Corinthians, quando tem o Gin, vai muito bem. O Memphis cresceu no segundo tempo. Eu ia perguntar para vocês, como é que vocês avaliam o Memphis no confronto? O Memphis acabou sendo decisivo porque no primeiro jogo ele faz um gol polêmico, né? Aliás, o cinegrafista que registrou o toque na mão, ele não recebeu credencial para cobrir o jogo em Itaquera, né? Ele é corintiano, trabalhou no Corinthians, ele disse que ia tentar ver o jogo na torcida hoje. E ele fez o trabalho dele. Ele estava fazendo o trabalho dele, mas pelo menos assim, me parece que ele fez alguns comentários depois que a CBF alegou que tinha feito inteligência artificial e tal, e é isso. Se foi realmente apenas porque ele tirou a foto, eu acho que o Corinthians erra, né? Porque ele é profissional, ele está fazendo o trabalho dele. Mas eu acho que o credenciamento é por parte, não é da responsabilidade do clube, né? É a responsabilidade da CBF, né? Não sei. Credenciamento, bom, claro. Pela postagem dele, eu entendi. Eu sei que ele não foi credenciado, né? E o Memphis, então, acaba fazendo o gol da vitória fora de casa. Faz o gol do pênalti aqui, que era num momento delicado também. O Corinthians estava em desvantagem, tinha desperdiçado a primeira cobrança. Sim. E no segundo tempo ele obrigou o Cássio a fazer uma defesa difícil, ali um chute de fora da área, que a bola variou um pouquinho ali, o Cássio pegou no chão. Ele não foi brilhante, mas ele foi decisivo no confronto, nos 180 minutos. Ele jogou muito mais que o Yuri Alberto. Eu disse que o Yuri Alberto ficou abaixo. E como ele foi decisivo não sei, mas ele foi importante na final do Paulista.
Ele foi importante. Copa do Brasil. Não, ele foi e não é só contra o decisivo e Palmeiras. importante, né? Foi importante e decisivo no final do Campeonato Paulista, como na Copa do Brasil Na também. Copa do Brasil ele foi decisivo também. Decisivo e importante E na ele Copa do foi Brasil. muito importante e decisivo no ano passado, quando tira o Corinthians ali da zona do rebaixamento também. Assim, eu sei que muita gente vai se basear, o comentário, vai basear o seu comentário a respeito do salário, da obrigação. Eu não levo por esse lado. Porque quem assinou o contrato com o Memphis para ele ganhar o que ganha, ter as regalias que tem, entendeu que o Memphis merecia isso. É porque não era ele que ia pagar, né, Pascoal? É isso, né? Porque se eles tivessem aberto... Agora, assim, você foi bem, Não, porque José. assim, ele é Você bom... foi bem. O Memphis, eu gosto dele, é bom jogador. Mas vamos colocar as coisas nas devidas proporções e as cartas na mesa. Se o contrato tivesse sido aberto em relação às cláusulas contratuais, vazado alguma cláusula, olha, se ele fizesse 10... Se ele fizer 10 assistências, ele ia ganhar R$1,5 milhão. Sei. Você acha que a repercussão seria como? Porque é a profissão dele. Fazer uma assistência, jogar, chutar, é a profissão dele. É a mesma coisa chegar para você e falar assim, olha, o seu empresário vir para mim e falar assim, olha, se o Bruno falar boa noite 10 vezes no programa... mês. Boa noite, Não, boa noite, no programa, boa noite. né, ele, em 15 dias, eu vou dar um bônus para ele Sim, de... sim. 15 vezes mais o salário, sabe, assim, faz parte da Não, sua profissão. e a entendeu? partir do momento em que o salário dele já é alto, Sim, né? sim. Não é assim, eu vou te Não. pagar pouco, mas você... Eu nem Essa é queria uma falar coisa. a respeito dessa... Isso é- Mas As ele não regalias tá têm pagando. Mas não tá valendo 24 a pena, passagens Eu acho assim... pra Europa, cozinheira, o hotel... Tudo bem, mas ele pediu o que ele quis. Ele não tem culpa de nada. isso aí. Olha, eu quero ficar no hotel. Mas não tá Beleza, valendo a quero ficar pena? aqui. Eu acho Se ele que livra assim, o Corinthians do rebaixamento, ajuda no título paulista, Copa do Brasil, e não eu acho valendo? assim, primeiro, eu acho que o ano passado, quando ele faz o gol contra o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense se não me engano, de o falta. Atlético Paranaense de falta, ali ele entende o que é o Corinthians. Ali ele muda um pouco a forma de jogar e o time também encaixa e vai sozinho, né? E vai. Esse ano aqui, eu acho que ele foi bem abaixo do que o ano passado. Mesmo assim, ele conseguiu ajudar o Corinthians. Mas aí não tem jeito, você tem que fazer a relação custo-benefício. Não tem como, você tem que fazer relação custo-benefício. Eu acho que agora, talvez agora, porque aí eu li uma matéria, né, que ele está empenhado, que ele entendeu que é importante. Na verdade, é assim, precisa ver se ele vai estar se preparando para a Copa do Mundo. Né, porque os últimos 6 meses agora é preparação para a Copa do Mundo. Sim. Como ele vai se comportar em relação a isso? Eu, particularmente, acho que ele poderia ter feito mais. Você acha, Zé? Eu acho que ele poderia ter feito mais. Em muitos jogos ele apenas entrou em campo. Tem um baita talento, né? Ele é muito bom jogador. Ele escolhe jogo, né? Essa teoria de que o Corinthians Ele escolhe jogo, o jogo da Ele Copa, o Memphis Ô, tem Bruno, muito disso. Você imagina se ele resolvesse jogar em todos os jogos? Ah, mas é difícil e tal, mas que seja Então, meio tempo. mas aí é o entendeu? seguinte, quando... Ele pode- É isso, fiel. Corinthians classificado com o herói Hugo Souza pegando 2 pênaltis. Infelizmente para o Cássio, ele saiu do Corinthians, ele era ídolo. Para mim, se ele continuasse no Corinthians, ele seria o maior ídolo, mas na minha opinião, Marcelinho Carioca, tá? E para mim, acho que o Marcelinho Carioca ama mais o Corinthians. O Cássio meio que, não sei se é porque ele ainda está no Cruzeiro, né? Ainda não acabou a carreira, mas não demonstra amor nenhum para mim com o Corinthians. Tudo bem que ele não acabou a carreira, né? Vamos ver depois. Mas para mim o Marcelinho Carioca é o maior ídolo do Corinthians, tá? Mas, enfim, o Cássio perdeu pro Hugo Souza, que é o melhor goleiro do Brasil, e estamos classificados. Vocês viram aí a análise do jogo, o Zé da Fiel aí meio que discursou aí, né? Como é a torcida do Corinthians, que deu um show de novo, né? Mesmo perdendo de 2-0, continuamos cantando, né? A Fiel é isso, não adianta, sempre vai ser assim. Mas vamos aí ver o que vai dar no Fluminense e Vasco. Está tendo um jogo agora, mas vamos ver aí, né, o resultado. Venha quem vier, o Timão é favorito. E vamos conquistar essa Copa do Brasil aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, obrigado por ter assistido aí. E vai Corinthians e vamos!